Então hoje nós vamos trabalhar a terceira mensagem da série do Pai Nosso, e está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Vamos trabalhar essa ideia. Isso aí. Ver se vai dar para falar tudo. Tá. Então, diz assim: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Essa é a nossa mensagem hoje, apenas esse versículo. Nós não vamos ler o texto todo, então vamos ficar nesse versículo. Vocês devem orar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Então vamos destrinchar, vamos tentar esmiuçar esse versículo para que a gente possa ver o que está nas entrelinhas, né? Eu costumo dizer que a Bíblia ela é uma palavra escrita que se torna vida quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e nos dá essa revelação. E através da revelação do Espírito Santo, aquilo que nós estamos vendo nas linhas, existem entrelinhas que a gente não consegue enxergar com os olhos naturais, né? E aí o Espírito Santo vem e faz a gente enxergar coisas que a gente não imaginaria que tivesse dentro desse contexto, né? Então, quer falar alguma coisa, amor? Ah, tá. Esqueci. Ok, então vamos lá. Então, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, é o nosso tema hoje. Você percebeu, se nós perguntarmos a qualquer cristão qual é a oração mais conhecida da Bíblia, você vai saber que ele vai responder o quê? Nossa. O Pai Nosso. Né? Qual é a oração mais conhecida da Bíblia? É o Pai Nosso. E eu estava pensando que há um grande risco de nós entendermos que a oração mais conhecida é o Pai Nosso, mas o fato de ser mais conhecida e o fato de estar tão na ponta da língua de cada um, corre-se o risco de se perder o valor pela familiaridade, pela proximidade, pelo costume, né? E essa oração pode se perder o impacto que ela realmente tem. Porque o que acontece muitas vezes é que essa oração do Pai Nosso, ela deixa de ser uma explicação da relação, da criação de Deus com o seu Pai, para passar a ser algo apenas repetido, como vãs repetições. Então, eu costumo muito ver no Brasil, não sei se aqui tem, mas no Brasil tem muito isso, que até um time de futebol, como está no seu local de concentração, antes de entrar para o campo para jogar, o que eles fazem antes? Eles oram o Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o seu nome. Dessa forma. E vai apenas numa repetição. Como se a repetição dessas palavras fosse um enigma desembrulhado e trouxesse algum tipo de poder. E trouxesse algum tipo de efeito sobre a vida do ser humano. Um mantra. E não é. Então, Jesus não ensina uma oração. Jesus ensina como orar. Ok? Então, vamos expandir esse conceito. Como eu botei, há um perigo na rotina espiritual. Quando algo se torna familiar, corremos o risco de parar de prestar atenção no seu significado real. Então, quando algo se tornou familiar, eu corro o risco de deixar de prestar atenção no significado real. O que significa aquilo? O que tem ali para mim? E o que tem ali para mim se renova todos os dias? É útil para todos os dias? Então a gente vai ver que o problema não é a oração, mas a forma como a tratamos. Então o problema não é a oração que eu faço do Pai Nosso, mas é a forma como eu trato essa oração. É a forma como eu enxergo essa oração. É a forma como eu acho que, se eu orar esse tipo de oração, alguma coisa diferente vai acontecer. Não. Então, a forma como eu trato essa vida de oração, ela vai expressar, ela vai dizer para mim, para você, qual é a verdade. Né? Por exemplo, eu botei aqui alguns exemplos do risco de nós nos familiarizarmos com aquilo que é sagrado. Né?
Então, nós não vamos abrir, mas só se você quiser depois dar uma acompanhada, que tem os filhos de Eli. Os filhos de Eli, você vai ver mais ou menos ali em 1 Samuel, capítulo 2, do 12 ao 17, quem eram os filhos de Eli? Era o filho do sumo sacerdote, eles eram sacerdotes também, acostumados a estar dentro do templo para cuidar das ofertas do Senhor. Então o povo chegava lá e levava as suas ofertas, era o cordeiro, era para queimar a oferta, entendeu? Aquela gordura seria dada, a fumaça seria voltada ao Senhor, mas de tanto estarem ali, fazendo a mesma coisa, olhando sempre a mesma coisa, eles cresceram no templo e sabiam tudo sobre o sacrifício e a lei, mas começaram a tratar as coisas de Deus como algo comum, como algo corriqueiro. Eles não conseguiam enxergar mais o que significava. Então o que acontecia? Eles pegavam um garfo e metiam no tacho, que era a oferta do Senhor, e tudo que aquele garfo tirava, eles consumiam para si. A ponto das pessoas reclamarem, não, mas deixa primeiro pelo menos a gordura queimar, para que a gente possa dar ao Senhor essa oferta, e eles se colocavam numa posição dizendo assim, eu sou o sacerdote. E levava. Resumo disso, Deus os rejeitou. A rejeição de Deus. Deus virou as costas. Então, quando nós tornamos o perigo da familiaridade com o sagrado, né? A gente não alcançar o que nós devemos alcançar através disso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a oração que Jesus ensina, ela não é, como o Edson falou, ela não é um mantra, ela não é um meio de repetição para alcançarmos alguma coisa. Mas a oração que Jesus nos ensina é para que sejamos alcançados. É para que nós entendamos quem nós somos, para que nós fomos criados e por que nós fomos criados. Então Jesus vai nos levar a isso. E a gente vai perceber isso nessa mensagem. Eu estou só abrindo um leque para que a gente possa entender, e eu tentando levar você a enxergar o que nós vamos trabalhar. O outro exemplo que eu dei sobre a familiaridade com o sagrado está nos fariseus na época de Jesus. Então, eles conheciam as Escrituras melhor do que qualquer um. Okay? Eles conheciam as Escrituras melhor do que qualquer um. Eles repetiam orações, jejuavam, seguiam regras, mas não entendiam a essência da fé. O próprio Filho de Deus estava ali diante deles, em carne e osso, e eles não reconheceram. Então você perceba, eles conheciam as Escrituras, eles oravam, nós vimos semanas atrás aí que eles oravam nas praças, clamando ao Senhor, falando aquela coisa toda. Eles jejuavam, eles seguiam regras. Ou seja, se a gente olhasse para a vida desses homens, a gente falaria assim, nossa, que exemplo. Os caras são exemplo, porque os caras têm leitura bíblica, os caras têm oração, os camaradas têm jejum, os caras têm regras, eles têm, sabe, tudo divididinho, tudo certinho. Mas nada disso foi o suficiente para que chegasse ao interior deles, eles enxergassem o próprio Jesus em carne e osso, e eles não reconheceram. Percebe? Então, tornar comum aquilo que é sagrado, aquilo que é voltado, aquilo que é de Deus, sabe, não vai fazer eu e você entendermos o que é a nossa vida diante do Senhor. Amém? Então abra o seu coração para isso. Então, a oração do Pai Nosso, na verdade, é um chamado à transformação. A oração do Pai Nosso, o que Jesus está fazendo com esse povo aqui agora, ele está gerando um chamado para transformação. E é muito forte esse conceito. É muito forte. Jesus estava ensinando algo subversivo e perigoso ao chamar Deus de Pai em um contexto de império e religião rígida. Jesus está ensinando algo subversivo. E talvez você fale assim, mas subversivo? Então eu peguei aqui o dicionário. Subversivo. Aquele que prega ou executa algo visando a transformação, derrubando uma ordem já estabelecida.
Então quando Jesus fala, mas quando vocês orarem, vocês não vão fazer como os hipócritas que oram na estrada, ou como os gentios que suplicam por alguma coisa. Quando vocês orarem, vocês vão orar assim. E aí quando ele começa, nesse parte aqui do Pai Nosso, ele já começa com uma pesada assim, muito forte, porque esse conceito de chamar Deus de Pai era absurdo. Porque sabe quem era chamado de Pai nessa época aqui? César. O Império Romano, o Imperador Romano. Então o Imperador Romano era chamado de Pai, era o Pai Pátria, o Pai da Pátria. Né? No grego, né? No latim grego, ele fala assim, é o Pater Patriae, que significa o imperador, que era o pai. Então, a relação desse povo com o imperador era uma relação de pai, de esperar desse império, desse imperador, alguma coisa que pudesse ser feito para eles, como filhos. Está entendendo? Então, quando eu digo que Jesus ensina uma oração subversiva, é exatamente nesse contexto. Jesus está trazendo um conceito para o interior dessas pessoas, para entender que através dessa relação e dessa oração com o Senhor, é desconstruir toda uma ideia, uma filosofia de vida que foi construída para o Império Romano, e agora está levando novamente esse povo a enxergar que o Pai não é o imperador, o Pai é o Senhor. Em outras palavras, está dizendo, vocês não dependem de um sistema político. Vocês não dependem do sistema que está estabelecido na humanidade. Vocês não vão viver pelo sistema que já foi estabelecido e que para vocês dependem disso. Então, Jesus está dizendo, então quando vocês orarem, vocês agora não vão mais recorrer a um pai terreno. Vocês não vão mais recorrer a alguém que esteja na posição de gerar sobre vocês alguma coisa, ou suprir vocês de alguma coisa. E esse alguém ser falho. Mas eu apresento a vocês agora o Pai que está no céu. E a gente vai entender daqui a pouquinho já esse que está no céu. É esse Pai que comanda, que organiza, que gera todas as coisas para o seu povo. Isso é muito forte. Quantos estão entendendo? Amém. Amém? Então, só para eu continuar seguindo o meu esboço, então eu botei exemplo no contexto romano, quem era chamado de pai é o Pater Patriae, era o imperador. Então chamar Deus de Pai Nosso era um ato de subversão. Não vou botar rebelião, porque rebelião diz que seria talvez armado, alguma coisa, mas uma subversão contra César, afirmando que o verdadeiro governo e a verdadeira paternidade não vinha do império, mas de Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo porque quando eu, como filho, estou inserido num contexto social, Suíça ou Brasil ou qualquer outro lugar, nós corremos o risco de olhar para o contexto social e esperar de alguma coisa desse contexto para que possa a minha vida ser estabelecida de alguma forma. Ou seja, a minha confiança no governo, a minha confiança no que o sistema pode gerar para mim, ela não pode ser maior do que a confiança do Pai que é nosso. Então, se eu estou desempregado, um exemplo bobo, pequeno, mas só para a gente ter uma ideia. Se eu estou desempregado, a minha confiança não está no Pai da pátria, não está no sistema governamental, não está se há vaga ou não há vaga de emprego. A minha confiança está em alguém maior, que é o Pai nosso, que é o Pai que governa todas as coisas, e que todas as coisas estão estabelecidas dentro do seu querer e da sua vontade, que ele não perde o domínio em momento algum da sua relação com a sua criação. Então, olha o quão forte que Jesus está ensinando para esse povo. Olha o quão forte Jesus está dizendo, vocês estão vivendo debaixo de um império romano e um império que é tirano.
É um império que é tirano. É um império que você vai ter pessoas que se levantam contra o império tentando fazer de alguma forma a justiça com as suas próprias mãos. Talvez Pedro fosse um desses. Um dos ladrões da cruz que estava sendo crucificado era porque havia se levantado contra o Império Romano e estava sendo agora silenciado através da morte porque não aceitava a tirania desse império. O povo cristão estava esperando que o Messias viesse, mas o Messias tivesse vindo cheio de armas e espadas para exatamente combater dentro de uma esfera social a tirania do Império Romano. Então o que Jesus está fazendo, como o Messias que veio, ele está dizendo para essa igreja, para esse povo que está aqui, dizendo o seguinte: a sua visão não deve estar no governo que está estabelecido na terra. A sua visão está no governo de um Pai que está acima de todas as coisas. É uma forma tão diferente de enxergar. É uma forma muito diferente de enxergar. Isso nos gera uma confiança, uma estabilidade emocional, uma estabilidade espiritual e me leva a entender que eu não preciso, que eu não tenho que viver exatamente a familiaridade com aquilo que é sagrado, com aquilo que é de Deus. Porque se assim eu oro, como os outros faziam, eu não consigo enxergar o que representa. Mas se eu entendo a oração, o princípio que Jesus está me ensinando, agora já não tem mais familiaridade, agora tem relação. Glória a Deus. Agora não é mais uma prática, mas é convivência. É conhecimento. Entende? Você entende que entendimento e conhecimento é diferente? Porque o que Jesus me chama, a mim e a você, Karina, não é que a gente entenda, mas é que a gente conheça. Porque entendendo eu posso não conhecer, mas conhecendo eu entendo. Gera intimidade. Parece meio jogo de palavras, né? Mas entendendo, eu posso não conhecer ao dono daquele entendimento que me gera conhecimento. Eu apenas entendo, mas não aceito. Posso não aceitar. Mas conhecendo, eu entendo e aceito. Então o que Jesus está fazendo é o quê? Dando conhecimento a esse povo. Está gerando conhecimento. Não simplesmente um entendimento, não simplesmente algo que eu entendo, mas agora está chamando você para perto, está chamando a mim e a você para perto e está dizendo: venha me conhecer. Vamos conhecer esse reino dos céus, vamos conhecer esse reino que já está estabelecido entre nós, que você precisa enxergar, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Amém? Amém. Então, a subversão do Pai Nosso, né? A subversão, aquele que prega ou executa atos visando a transformação ou a derrubada de uma ordem já estabelecida. Então, Jesus não veio apenas ensinar uma oração. Ele veio apresentar um caminho que destrói a lógica do mundo e estabelece a cultura do reino. Isso é fantástico. Porque ele não veio apenas ensinar uma oração. Ele veio apresentar um caminho que destrói a lógica do mundo. Que desconstrói a lógica do mundo. Que desconstrói a ideia do comum. Do conceito comum, do conceito onde se todo mundo faz isso, então isso aqui deve ser certo. Do efeito manada. Eu um tempo atrás eu estava lendo alguns livros e eu acho que encaixa nisso aqui que eu vou falar agora. E ele estava dando a ideia de que dois restaurantes, dois locais assim de, vamos dizer assim, uma danceteria, uma discoteca. E aí quando você chega numa discoteca, você vê tudo bonitinho, tudo arrumado, mas vazio. Quando você vai na discoteca do lado, você vê tudo bonitinho, tudo arrumado, mas a frente dessa discoteca está cheia de gente querendo entrar. A pergunta é, qual discoteca você entraria? Você entraria na que está cheia de gente. Correto? E esse livro, que ele fala sobre a neurolinguística, sobre os gatilhos mentais,
ele estava dizendo o seguinte, que muitas vezes as pessoas, os donos, os proprietários, contratam pessoas para ficarem na porta. Entendeu? Para mostrar que ali está cheio, que está povoado e tal. E esse acaba sendo o efeito manada. Então, a oração, ela vem desconstruir o efeito manada. Se o Marco falou isso, se a Rosinane está isso, se a menina está isso, se Ramon, se Ramon falou isso, Karina, e todo mundo está falando a mesma coisa, então peraí, então eu vou junto. Então, quando você olha para o conceito social, para o contexto social, você vai enxergar que há algumas leis sociais que todo mundo faz a mesma coisa e que dentro do senso comum virou uma verdade. E que muitas vezes não é uma verdade. É uma realidade. E que o Senhor vai trazer sobre as nossas vidas exatamente essa oração que vai fazer com que meus seus olhos sejam desconstruídos desse senso comum e me faça enxergar que há uma verdade soberana, absoluta, e é a vontade do Pai, que é a cultura do reino sobre as nossas vidas. Então agora eu já não estou mais desesperado se está me faltando um emprego, porque Deus está no controle. Glória a Deus. Então agora eu já não estou mais desesperado se dentro da minha casa eu preciso de algumas organizações. Por quê? Porque eu sei que Deus cuida dos meus filhos, da minha filha. Passando algumas situações com meu filho lá no Brasil e que me apertam o coração, mas quando eu ouço essa mensagem, eu falo assim, cara, ele não é meu, ele é de Deus. Então o senso comum me diz que você tem que ficar isso, tem que fazer, e eu preciso fazer, e tem vezes que você não tem que fazer nada, você só tem que falar, Pai nosso que está nos céus. Ou seja, Pai, o meu Pai, que eu posso chamar de Pai, que quebra, desconstrói essa relação que eu tenho de enxergar os problemas, tem que ser resolvido dessa forma. Mas agora, com a ideia do Pai que é meu, que é Senhor de todas as coisas, eu e você entendemos que nós podemos descansar nele, pois Ele vai dar a direção correta do que nós temos que fazer. Essa é a subversão. É a construção de um novo eu de dentro para fora. Não é entendimento, é conhecimento. Eu não entendo, agora eu conheço. E se eu conheço, gera valor. Opa. Quantos podem dizer amém? Amém. Forte. Glória a Deus. Então, vamos continuar. A palavra subversivo significa derrubar o sistema de dentro para fora, mudar estruturas invisíveis e desafiar o pensamento dominante. Falamos sobre isso agora, ok? O senso comum, que é o pensamento dominante. Uma aguinha, por favor. Eu estou com um espirro bem aqui na pontinha e não quer sair. Então, a palavra subversivo, eu vou ler mais uma vez para ficar guardado no seu coração. A palavra subversivo significa derrubar o sistema. Só que não é derrubar o sistema por uma rebelião. É derrubar um sistema de dentro para fora. Então isso já nos leva a um outro conceito mais profundo ainda. Porque quando nós estamos falando sobre derrubar um sistema, não é que eu tenho que me levantar agora contra as pessoas ou contra o sistema que está externo. É derrubar um sistema de dentro para fora. Então está dizendo derrubar um sistema dentro de quem? Exatamente. É derrubar o sistema que foi criado dentro de você. Não é que agora eu sou um revolucionário. Não é que agora eu vou apontar o dedo para a cara e falar assim, não, você está errada por isso, você está errado, Ramon, por isso. Não é isso. Ele vai derrubar o sistema de dentro para fora. O sistema do mundo não faz mais sentido para mim. É o desespero que as pessoas vivem não faz mais sentido para mim. Por quê? Porque agora eu sei que eu tenho um pai. Eu sei que há alguma coisa mais profunda e mais real. Então, é derrubar o sistema de dentro para fora, mudar estruturas invisíveis e desafiar o pensamento dominante. Como eu falei para você no início dessa mensagem, é para te colocar em crise mesmo. Porque você e eu precisamos olhar para dentro das nossas vidas e enxergar se há um sistema dominante dentro das nossas vidas. Nós precisamos enxergar se dentro dos momentos que nós nos sentimos um pouco
agitados se nós estamos tomando decisões a partir de um pai que é nosso ou se nós estamos tomando decisões a partir de um sistema que ainda é dominante dentro da gente. Isso aí ninguém vai poder dizer para você. Você tem que pensar nisso. Não é verdade? Então, o Pai é nosso, o Pai Nosso é uma oração subversiva porque nos força a pensar e viver de forma completamente oposta ao que o mundo ensina. Então entenda que quando você chama Deus de Pai, você está quebrando de forma significativamente o sistema desse mundo. Você não está simplesmente fazendo algo como quem você já acostumou-se. Lembra que o início da mensagem que eu falei sobre a familiaridade com o sagrado? Então agora você entende que você não está orando algo como alguém que você já acostumou com a familiaridade do Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Quase mastigando de crédito. Vem a nós, sabe como é que é, mais ou menos? Mas você ora o Pai Nosso agora sabendo que toda vez que você aproxima-se desse Pai, você está quebrando o sistema dentro de você. Você está quebrando essa ideia que foi imposta às nossas vidas ao longo da nossa vida e estamos trazendo um conceito novo. O conceito do reino sobre as nossas vidas. E que é difícil pra caramba. Porque agora é fácil eu falar para você, Milena, e falar para mim também, que nós estamos bem tranquilos aqui. Mas há dias que nós não estamos tranquilos, amém? Há dias que talvez você coloque a cabecinha no seu travesseiro e o sono não vem, porque a tua cabeça, tua mente não desliga. E é nessa hora que nós estamos brigando com a gente mesmo, que nós precisamos trazer o conceito do Pai Nosso para dentro das nossas vidas, porque é uma transformação de dentro para fora, que vai desafiar o pensamento dominante e mudar as estruturas invisíveis. Então, o que domina o homem não são as estruturas visíveis. O que domina o homem são as estruturas invisíveis. Onde estão essas estruturas invisíveis? Dentro de nós. Então, se uma mudança não começar de dentro, ela não é mudança. Ela é apenas um entendimento, um conceito, uma filosofia. Mas Deus não veio nos dar uma nova filosofia, Deus veio nos dar uma nova vida. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Amém? Amém. Vamos em frente? Então, o Pai Nosso que está no céu. Então vamos falar um pouquinho. Deu para entender agora o Pai Nosso? Amém? Foi? Posso passar para o que está no céu? Então tá. Então falamos sobre o Pai Nosso. Agora nós vamos falar sobre que estás nos céus. Vamos entender o que estás nos céus. Então, falando sobre o estás no céu. Partindo da premissa que todas as coisas foram criadas a partir de Deus e a sua palavra, ok? Partindo da premissa que todas as coisas foram criadas a partir de Deus e a sua palavra, amém? Eu preciso entender então que o que enxergamos e tocamos não é mais real do que o que já existe no mundo espiritual. Tá dando? Vou repetir? Então, que estás nos céus, eu quero levar você, eu e você a entendermos isso, que estás nos céus. Então, partindo dessa premissa, de que todas as coisas foram criadas a partir de Deus e a sua palavra, ok? Eu preciso entender então que o que enxergamos e tocamos e sentimos não é mais real do que o que já existe no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito. E se Deus é espírito e tudo foi criado a partir do espírito, nada do que existe hoje seria se não houvesse a intervenção do Deus criador que é espírito. Amém. Então, se tudo começou a partir do espírito, eu tenho que entender, nós temos que entender que o mundo espiritual é mais real do que essa cadeira. É mais real do que essa cadeira. O mundo espiritual é mais real do que eu fisicamente. Entende? Porque o que você está vendo de físico aqui é temporário e passageiro. O que é real é o espírito que é eterno que volta para o Pai. Amém.
ou que vai sofrer a eternidade. Mas a gente tem que entender que o que eu vejo não é mais real do que aquilo que já existe. Deu para entender isso? Então nós falamos sobre o Pai Nosso e nós estamos entendendo agora o que está nos céus. Ok? Agora, estamos tão prontos para entender o que está nos céus. Você entendeu esse conceito? Ok. Então nós estamos prontos para entender o que está nos céus. Se compreendo que o que Jesus ensina através da oração do Pai Nosso é subversivo e esse sistema mundano precisa ter a referência do que eu vivo, essa referência que seja o oposto do que o mundo me mostra como natural e normal. Então, se eu entendo que essa oração ela é para quebrar sistema de dentro para fora, amém? Então, que essa referência que seja o oposto que o mundo mostra como sendo normal e natural. Aí entra o estar no céu. Aí é que a gente vai encaixar o estar no céu. O céu como uma forma de existência, não como um lugar físico. O céu como uma forma de existência e não como um lugar físico. Então, quando a gente pensa, Pai Nosso que estás no céu, o que a tua mente imediatamente, seja sincero comigo, o que a sua mente pensa imediatamente? De um Pai Nosso que está onde? No céu. E a gente olha para onde? Pro céu. Ser querido arriba del cielo. E a gente acha que o Pai Nosso está no céu. A gente acaba criando a ideia do céu como um lugar físico, uma referência física. Sentado num trono. Sentado num trono. Então, o céu é como a ideia do reino, da vontade já estabelecida, desse espiritual que é mais real do que o físico. Então, se eu digo que Deus está no céu, eu digo que Ele não é onipresente. Eu entendo que um dos atributos de Deus é a onipresença. Ele está onde? Em todos os lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma, quando o Ramon está lá na casa dele orando e eu no mesmo momento estou orando na minha casa, ele está lá e aqui, porque um dos atributos dele é a onipresença. Então, quando eu entenda isso, por favor, quando você está orando, Pai Nosso que está nos céus, você não está orando a um Pai que está distante de você, mas você está orando na concepção de que você entendeu o reino de Deus e você vive o reino de Deus na prática. Você é envolvido pela cultura do reino. Você é abraçado por essa cultura do reino. Então, o céu que ele está ensinando para esse povo não é algo distante, mas está dizendo o seguinte: há um reino, há uma governância, há um sistema que suplanta, que está acima de todo o sistema romano que você pode enxergar. Então há um sistema que nos abraça constantemente, que podemos viver constantemente já hoje. Então o céu não é alguma coisa que eu vou desfrutar no futuro, mas eu posso viver o presente. Amém. Amém? Eu vivo no presente esse conceito, esse valor. Então, ao viver esse Pai Nosso que está nos céus, que não é que está distante, mas que ele me envolveu nesse mundo espiritual, eu tenho a convicção de que nada vai fugir ao seu controle, de que todas as coisas na minha vida, seja ela ao meu entendimento bom ou ruim, continua sob o domínio do Pai que está nos céus, que permeia todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Tão real quanto o mundo físico é o mundo que os nossos olhos não veem, que é o céu, que é o espiritual. É uma realidade onde tudo está em harmonia com Deus. Então, quando Jesus nos ensina a orar assim, Ele não está apontando para um Deus distante, mas para uma dimensão do ser que nos convida a participar. Deu para entender? Então, é uma realidade
onde tudo está em harmonia. Por que eu escrevi que é uma realidade onde tudo está em harmonia? Porque você tem uma trindade, nós estávamos falando sobre isso lá em casa, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tudo está harmonicamente funcionando sobre esse domínio. E quando nós entendemos essa oração, essa vida com o Senhor, Ele nos chama para viver essa trindade, para viver essa harmonia. Assim como o Pai está em mim, eu estou no Pai. Se você ouvir as minhas palavras e guardar as minhas palavras e obedecer aos meus mandamentos, então você estará em mim e o Pai estará em você. Ele nos envolveu. Ele nos abraçou. Ele nos levou a viver esse sobrenatural, extraordinário de Deus, que nos faz não sermos super espirituais, mas nos faz apenas sermos filhos. Cuidados, entendendo que o amor dele jamais nos abandonará. Amém? Amém. Não é fácil, não é forte isso? Eu pelo menos acho, né? Bom, então, eu vou ter que ler esse parágrafo de novo só para dar ciência ao que está embaixo. Então, essa é uma realidade onde tudo está em harmonia com Deus. Quando Jesus nos ensina a orar assim, Ele não está apontando para um Deus distante, mas para uma dimensão do ser que nos convida a participar. E aí eu botei, o que isso significa? Que o céu não é apenas um destino após a morte, mas um estado de conexão plena com Deus, algo que começa aqui e agora. Porque a gente pensa nisso, né? Desde criança nos ensinam isso, né, Marco? Não sei se aqui na Suíça é assim, mas no Brasil é muito assim. Fulano de tal faleceu, morreu, mas e agora? Ele foi para onde? Ele foi para o céu, né? Então a gente tem uma ideia de que, desde criança, nós criamos a ideia de que o céu é o lugar que nós vamos. A igreja tem a ideia de que a salvação é um lugar que você está se preparando para ir. E aí eu escrevi que o céu não é apenas um destino após a morte. Não é apenas um destino após você e eu termos combatido o bom combate, acabado a carreira e guardado a fé, como Paulo falou. Não é um destino. Ele está dizendo, Jesus está ensinando que esse céu é um estado de conexão plena com Deus. Por que eu digo um estado? Porque é constante. Podemos viver isso constantemente. É um estado, é um ser, é um estar constantemente. Não algo que começa depois, mas começa aqui e agora. Por exemplo, estamos envolvidos na cultura do reino aqui agora. Estamos sendo envolvidos pelo Espírito de Deus. Estamos sendo visitados pelo conhecimento que o Espírito de Deus passa aos nossos corações, confrontando os valores que existem ainda dentro de nós, que necessita nascer de dentro para fora e ser subversivo àquilo que está dentro de nós, que denigre ou que coloca para fora a fé cristã. Amém? Então nós estamos vivendo o céu hoje. Nós estamos vivendo esse envolvimento com o Senhor hoje. Amém? Bom, então eu botei aqui, vale ressaltar. O que vale ressaltar? Que essa compreensão que nos leva a uma nova forma de vivenciar a espiritualidade. Essa é uma compreensão que nos leva a uma nova forma de enxergar essa espiritualidade. Em que o céu não é algo que simplesmente esperamos, mas algo que aprendemos a viver. Não é algo que esperamos, mas aprendemos a viver. Não? Amém? E esse Deus está no céu. Isso quer dizer que Ele habita onde há plenitude, onde há verdade e onde há amor puro. E esse há é do verbo haver, que significa existir. Então, e se Deus está no céu, isso quer dizer que Ele habita onde existe plenitude,
onde existe verdade e onde existe amor puro. E eu vou mexer contigo já já, bem forte. E eu ainda coloquei assim, abrindo a mente, entre parênteses, preste atenção. Primeiro, se Deus habita no céu, eu quero levar você a pensar, se Deus habita no céu, e esse céu não é um destino, mas um estado de plenitude, então onde ele está, essa plenitude se manifesta. Entende isso? Se Deus habita no céu, e não é mais, esse céu não é um destino, mas um estado de plenitude que nós vivemos agora aqui, então onde ele está, essa plenitude se manifesta. Amém? Plenitude no sentido de ser pleno, completo. Então ela se manifesta. De que forma ela se manifesta? Gerando em nós pensamentos, gerando em nós argumentações, gerando em nós o porquê. Mas como? A melhor coisa que tem é quando a gente pensa. É quando a gente consegue pensar. É quando a gente consegue perguntar. Até porque você, quando lê a Bíblia, você precisa ler a Bíblia dessa forma, perguntando. Se você ler a Bíblia apenas como um livro de história, você vai passar e vai atropelar muitas coisas. Mensagens como essa nascem de perguntas que eu faço. De perguntas que eu quero, eu falei assim, mas por que ele falou que é o céu? E eu fico pensando, como é que eles entenderam isso na época? Por que chamou de Pai Nosso? Por que céu? E será que as pessoas que estavam na época iam entender isso? E aí você vai pegando essas coisas e você vai pesquisando. Você vai caminhando e pesquisando e você vai vendo as entrelinhas saltar. Então a melhor coisa é quando você tem questionamentos. E se a palavra diz que ele habita em nós, isso significa que fomos chamados a expressar essa realidade no céu, na terra. Então eu vou ler de novo esses 2 pontos porque é importante. Desculpa, eu vou ter que voltar mais um. Porque eu falei demais e talvez eu tenha cortado a sua linha de raciocínio. Então, o céu não é algo que simplesmente esperamos, mas algo que aprendemos a viver. Amém? E se Deus está no céu, isso quer dizer que Ele habita onde há plenitude, existe a plenitude, onde há verdade e onde há o amor puro. Ok? Se Deus habita no céu, e esse céu não é um destino, mas um estado de plenitude, então onde Ele está, essa plenitude se manifesta. Guarda isso. Onde ele está, essa plenitude se manifesta. Porque esse parágrafo agora é o que vai mexer com a gente. E se a palavra diz que ele habita em nós, isso significa que fomos chamados a expressar essa realidade no céu, na terra. Eu não sei se você percebeu. Eu estou dizendo que nós somos a expressão desse amor de Deus na terra. O céu não é apenas uma esperança futura, mas uma identidade que carregamos, uma essência que deve ser revelada a partir de nós e através de nós. Então, olha, se Deus está no céu, isso quer dizer que Ele habita na plenitude, e onde Ele habita a verdade, e onde Ele habita ao amor puro. E nós estamos dizendo que Ele, através da Sua palavra, diz que habita em nós. Isso significa que onde nós, como igreja, estamos, deve ser revelada a plenitude máxima de Deus. Deve ser revelada a verdade. E deve ser revelado o amor puro e verdadeiro. É esse amor que nos faz entender o diferente. É esse amor que nos faz caminhar junto. Como o Edson fala que o melhor amigo dele é um muçulmano. E através desse amor, o amor de Deus se manifesta sobre a vida desse homem no tempo exato, no tempo oportuno. Então nós, como igreja, precisamos entender que o Pai Nosso que estás no céu
está distante, mas Ele está tão perto que chega a estar dentro de você, para fazer com que o sistema desse mundo, que as verdades que plantaram dentro de você não são verdades, são mutáveis, são transformáveis. Eu não sei nem se a palavra existe, gente. mas tem o poder de ser transformado. Pelo quê? Pelo poder de Deus que está sobre as nossas vidas. Pelo amor de Deus que está sobre as nossas vidas. Pela compreensão minha e sua, Marco, que Ele é o Pai Nosso, que está nos céus, aqui. A realidade espiritual que podemos viver hoje. Isso muda tudo. Por que isso muda tudo? Porque nós não vamos mais nos relacionar com o Senhor Deus como alguém que é um gentio, ou como alguém que é um fariseu, que nós aprendemos nas mensagens passadas. O fariseu ora como alguém que acha que merece receber alguma coisa. Por quê? Porque ele ora muito, porque ele lê muito, porque ele faz jejum, porque ele faz... Então ele acha que merece ser ouvido por Deus. Já o gentio, ele ora ao Senhor como alguém que acha que está sendo afligido e que talvez as suas muitas súplicas e um coração de peninha, de coitadinho, Deus vai ter compaixão e fazer alguma coisa por ele. Então Deus não quer o arrogante, mas Deus também não quer aquela pessoa que não tem uma identidade. O que Deus espera então? Deus espera que nasça do nosso interior, espera que nasça no nosso interior a verdadeira compreensão, que é o conhecimento. Deus quer tratar conosco a partir de uma correspondência. Voltando àquilo que nós falamos. Nós apenas correspondemos àquilo que é a vontade dele estabelecida para as nossas vidas. Então, a minha e a sua vida passa não mais simplesmente a ser uma vida a ser vivida de qualquer forma. Por quê? Porque a correspondência, ou seja, a forma que eu respondo a esse reino dos céus que me envolve todo momento, ela é diferente do senso comum, de como as pessoas vão agir nas suas vidas. Algumas coisas vão começar a parar de fazer sentido. Algumas coisas vão parar de fazer sentido. Algumas coisas que há pouco tempo atrás eu estava lá me divertindo, tal, muito bom, não sei o que, não sei o que. Chegou um tempo que eu estava lá naqueles mesmos lugares e falei assim, estava faltando alguma coisa. Não é isso que eu quero. E aí começa a fazer sentido na nossa vida. Amém? Amém. E tudo faz sentido agora. Edson, tu tem como... Tu sabe mexer, não sabe? Eu quero abrir aqui o Romanos 8,19. Isso que eu achei. Romanos 8,19. Aí. A criação aguarda com grande expectativa. Eu amo esse versículo. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E agora você faz tudo sentido. Você entende agora? E eu escrevi: a expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Essa manifestação não é apenas pessoas sendo boas ou religiosas. O que você falou, Edson? Aleluia. Então, olha, essa manifestação não é apenas pessoas sendo boas e religiosas, mas o próprio céu sendo trazido à realidade material através daqueles que carregam a habitação divina. Eu não sei se você percebeu o que eu escrevi aqui, mas é o próprio céu, ou seja, onde você está. Quem está lá? O céu. O que eu quero dizer o céu? Esse contexto espiritual que te envolve onde você quer que esteja. Então não é simplesmente uma reação de boas atitudes, mas são boas atitudes levadas, Ramon,
com o reino dos céus que te envolve o momento todo. Então, é quando você vai chegar perto de uma pessoa e alguém vai dizer para você, nossa, quando eu estou perto de você é tão bom, me sinto tão... Né? O que é isso? É o Espírito de Deus que permeia a sua vida. E aí dessa forma que é essa criação que está aguardando esses filhos de Deus serem revelados. Mas enquanto os filhos de Deus não entenderem essa ideia dessa oração que nós estamos falando agora, eles não podem ser revelados. Porque eles não têm o que revelar. Amém? Então, mas o próprio céu está sendo trazido, ou seja, está vindo à realidade material. Então é a manifestação do amor, da verdade, do amor puro e da plenitude está sendo manifestado de forma física. Como que é isso? Como é que ele se manifesta? Através de quem? Exatamente. Então as pessoas passam a enxergar Deus através de quem agora? Deus passa a enxergar Jesus através de quem agora? Por isso que Atos nos chama de cristãos. São os pequenos cristos. Glória a Deus. Então nós não somos mais agora, presta atenção, nós não somos mais agora como aqueles que olham para as pessoas que são diferentes de nós e começam a falar, porque as pessoas do mundo, e jogam essas pessoas lá na sarjeta como sendo a escória, porque os homossexuais, porque os tal, são pessoas que necessitam enxergar a Jesus através da sua vida e serem envolvidos pelo reino dos céus que está na sua vida, e através disso o Espírito de Deus convence essas pessoas. A justiça, o pecado e o juízo. Não é por força e não é por violência. Amém? Amém. Ok. Então o que isso significa? Já vou terminar. Então o que isso significa? Que onde o Filho de Deus se manifesta, a plenitude, a verdade, o amor puro precisam ser visíveis. Não é uma condicional. É uma verdade. Eu não amo se você me amar. Eu amo. Por quê? Porque você aprendeu isso. Eu não perdoo se você me perdoar. Eu perdoo. E eu não vou falar isso porque mais à frente na oração do Pai Nosso tem isso, né? E tem muita coisa para falar sobre isso. E eu botei algo que acho muito forte. Se entendemos isso, vivemos isso e expressamos isso, o mundo finalmente tem uma referência real do que é a verdadeira vida. Então, se nós entendemos isso, se nós vivemos isso, se nós expressamos isso, então agora sim, o mundo agora tem uma referência real do que é a verdadeira vida. A igreja não pode ser um lugar de fuga ou de espera pelo céu. Ela tem que ser um lugar onde o céu acontece, onde Deus se move e se manifesta. A igreja não pode ser um lugar de fuga. Você não vem para a igreja para resolver problemas. Você não vem para a igreja porque está ruim. As pessoas que vão chegar podem vir assim. Podem vir assim. Devem vir assim.